Olá, pessoal! Estamos aqui diretamente da It Works. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes com a sua participação nesse podcast que traz muito conhecimento para o pessoal do varejo. E hoje nós estamos aqui num dia muito especial com nossos convidados. Eu estou aqui hoje com o Shirley Castanha. Obrigada pela sua participação. E também o nosso querido Matheus Scalione. Você está muito bem, Matheus? Como está o dia de hoje? Muito bem, muito melhor agora, né? Começa o nosso podcast com uma grande amiga aqui, Shirley. A gente tem as nossas rotinas, né, Shirley? Mas o carinho sempre permanece, mesmo a gente não se vendo com tanta frequência. É sempre bom reencontrar e é um prazer dividir a mesa com você. Muito obrigada, Matheus. Obrigada, Bárbara. Muito bom estar aqui. É ótimo estar falando do setor, falando em inovação, em tecnologia, e poder trazer um pouquinho do que a gente está passando. Muito importante. Eu quero primeiro dar uma introdução profissional sua, Shirley, que é muito importante, né? Falar tudo que você desenvolve hoje aí no setor que é tão importante. Hoje, atualmente, você é vice-presidente, né, da APAS, onde atua em diferentes frentes em prol de desenvolvimento do setor supermercadista e também é sócia do Supermercado Castanha, com forte atuação em São Paulo. Além de experiência em gestão de loja, a Shirley também é uma liderança muito presente nas pautas de inovação, representatividade, profissionalização do varejo e uma voz ativa sobre os desafios do setor e uma entusiasta de boas práticas de gestão como motor de crescimento e transformação. Adorei o seu currículo. Eu adorei tudo que você falou. Nossa, olha, não tô nem me reconhecendo. Não, a gente fica muito, muito feliz de você estar aqui, que a gente sabe realmente você estar à frente de todos esses temas e como são importantes isso para o varejo, né, para o dia a dia do varejo, para o crescimento e para o futuro do varejo. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, né, sobre essa tua trajetória, o que você anda fazendo nessas frentes de inovação, de olhar para o varejo de uma forma diferente. O varejo é uma área assim, extremamente encantadora, né? Eu sou apaixonada pelo que faço, sempre amei. Meu pai, há 54 anos atrás, construiu a empresa, né? Nosso supermercado tem 54 anos. E eu respiro supermercado desde muito pequenininha. Trabalho com todos os setores. Comecei lá sendo até não muito querida, entrei num momento, eu era novinha, meus tios não gostaram de mim, muito machismo, é um setor assim que tem bastante homem, né? Então, para as mulheres se colocarem, é difícil, não foi fácil, e não vou dizer que agora continua sendo, né? Mas a gente não se apega nisso, a gente vai em frente, vai colocando nossa posição, vai ganhando nosso espaço devagar. Então, eu fui para o supermercado, meus tios não me quiseram ali, acabei saindo, fui fazer faculdade, sou bacharel em matemática, e aí depois voltei para o supermercado, num momento onde o supermercado precisava de alguém para cuidar das cestas básicas. Foi um momento onde era obrigada a entregar a cesta básica para os funcionários, e aquilo cresceu muito rápido. E aí meu pai não sabia quem colocar de confiança para cuidar daquele negócio que estava crescendo muito rápido. E aí minha mãe olhou e falou: você tem quem fica lá para você, sim, sua filha. E aí fui para fazer essa parte. Trabalhei muito, desenvolvi bastante naquele momento. Eu começava a trabalhar muito cedo, ia dormir muito tarde, acompanhava o caminhão, acompanhava a venda, acompanhava a compra, acompanhava tudo para ir ganhando meu espaço. E aí fui ficando lá no supermercado, e aí era assim: precisamos de alguém para comprar vassouras. Eu falava: precisamos de alguém para contratar funcionário. Eu. Precisamos de alguém para comprar uma máquina para lavar o chão. Tudo eu me prontificava e dava o meu melhor, fazia tudo que eu conseguia, pesquisava muito, buscava muito saber das coisas, eu sempre fui muito curiosa. Então, tudo para mim é um porquê, mas como, da onde? E assim eu sempre fui tendo bons resultados.
mas por causa de trabalho, de insistência, né? Desse olhar, né? Tá sempre olhando o que está acontecendo. E daí foi só crescimento. O último ponto, assim, muito importante que eu... Voltando um pouquinho. Eu sempre gostei muito de tecnologia. Então, sempre acompanhei tudo que aparecia de novo. Eu ia perguntar, mas o que é isso? Para que isso? Um verificador de preço, um scanner. Então, tudo eu ia pesquisar e eu queria trazer para a empresa. E eu fui trazendo. E acho que o último ponto, assim, muito interessante que eu participei fortemente, eu tinha uma paixão por e-commerce, quando ninguém falava de e-commerce. Já sempre gostei muito de feiras, né, de eventos, de congresso, e aí eu já comecei a viajar para olhar o que faziam fora do país, fui ver e-commerce na França, e aí voltei com um embriãozinho, mas ninguém fazia, ninguém... Aí apareceu uma empresa que começou a fazer, foi crescendo lentamente, todo ano lá um pouquinho, tal. E aí o iFood nos procurou, e o Rappi, para colocar dentro de supermercados. E aí coloquei as duas empresas como um teste, num compromisso com eles que eu escolheria um deles para ficar, né? Deu 6 meses... explodiu a Covid. Meu Deus. Nós estávamos extremamente estruturados, sabíamos fazer, só precisávamos engordar ali, colocar mais equipamento, mais pessoas, mas o modelo estava criado. E nós vendemos muito, nós fizemos muito sucesso. Foi muito bom aquele momento. E acabou ajudando muitas pessoas, né? Nesse momento tão difícil, né? Sim, era um mar, assim, na frente da minha loja. Tem uma praça, era um mar de motoqueiros ali para pegar as mercadorias e tal. Então, a gente teve um sucesso muito grande. Então, acho que o e-commerce foi um momento, nessa época da Covid, foi algo assim que... Acho que foi o último ponto meu, assim, grande. Que foi uma atacada que já estava estruturada um pouquinho antes. Sim, foi uma aposta muito antes de todo mundo mesmo. Acabou tendo uma visão, né? Porque um pouco antes de estourar a Covid, quem que pensava em e-commerce de supermercado? Agora, ninguém, né? Fui para o Chile recentemente e nós fizemos uma visita para o Cencosud de lá, que eles têm uma operação de e-commerce revolucionária, fantástica. Então, é para voltar e aí agora falar, opa, vamos fazer mudanças, evoluir, porque né? tem coisas muito boas acontecendo. Então, sair, visitar lugares, participar de congresso, de feiras, é fundamental. O desenvolvimento é muito grande. Muito bom, muito bom. O importante é sempre estar experimentando e testando coisas novas, né? De repente algo não dá certo por conta da região, da localidade, mas aí você já testa rápido, vê o resultado e já passa para um próximo nível. E não pode esquecer de olhar realmente quem está fazendo alguma coisa diferente. Quem conseguiu um olharzinho diferente em alguma coisa. Cabe no meu negócio? Porque também pode não caber. Tem coisas que o custo é muito alto, que não vale a pena. A gente tem que saber medir mesmo, né? Mas que tem oportunidades onde a gente olha para o outro sempre. Com certeza. E Shirley, você aí observou nessa mudança pós-pandemia, até com essas entregas de e-commerce, você observou realmente uma mudança no perfil do consumidor depois desse evento da Covid, que foi para o setor supermercadista muito forte, né, a mudança, mas depois que passou, você sentiu uma mudança desse consumidor? Assim, existem várias coisas acontecendo, né? A gente diz que a mudança está exponencial hoje em dia, né? Tudo é grande e rápido e intenso. A mudança do consumidor dentro do supermercado, ele já vem porque já existem muitos modelos de compra hoje. Você tem mini mercado, pequeno mercado, médio mercado, grande mercado, hipermercado, lojinha, e-commerce disso. Então, são muitas oportunidades e muita forma de compra. Então, o consumidor mudou. Mas temos consumidor de todos os tipos, daquele tradicional ainda. Você tem uns que mesclam um pouco e tem outros que são extremamente focados só no e-commerce, não quer comprar na loja física. Tem isso também. E acho que um outro fator que pesa muito nesses dias
é que a geração mais jovem, ela faz muita coisa, ou quase tudo, diferente do que a geração antiga fazia. Os hábitos alimentares são diferentes, ela bebe diferente, ela come diferente, ela dá valor à limpeza de forma diferente do que era tradicionalmente. Então, a gente tem que conseguir atender a todos os públicos e saber com quem a gente está falando em cada momento. E saber que essas transformações vão continuar acontecendo. O que vai perdurar, não sei, né? É o desafio aí para a gente ir acompanhando. E a mudança está cada vez mais rápida, né? O que antes a gente falava assim, vamos ver daqui a 5 anos, 10 anos. Hoje em dia caiu muito esse intervalo, né? Essa mudança. Demais. É assustador, né? O dia não dá para você fazer tudo o que você quer fazer. A internet, as redes sociais, porque também é outra coisa, a influência das redes sociais nas compras das pessoas. Elas estão influenciadas. Às vezes, um item que anunciou, não vendia nada, de um dia para o outro, num minuto para o outro, começa a vender de forma absurda. E como nasce, morre. Nasce fazendo um sucesso, daqui a pouco não existe mais. O viralizar, né? O viralizar. Vida curta, né? Vida curta. E assim, você tem que ser rápido. Sim. Quando as pessoas querem, você tem que ter o produto. Quando as pessoas não querem mais, você vai ficar com aquele produto parado? Você tem que fazer acontecer alguma coisa. Então, tá todo mundo tendo que se reinventar o tempo todo. Mas a gente está aqui para isso, né? Eu acho que todo empresário, ele tem que ter em mente que ele está para resolver as crises. E elas vão acontecer o tempo inteiro. Crises, novidades, seja lá o que for, em qualquer grau que ela estiver, a gente está aqui para isso. Sim. Independente da crise, o varejo, né, o supermercadista, ele está sempre inserido como um facilitador ali no meio de qualquer tipo de crise, né? Então ele está sempre presente e sempre como um braço estratégico ali para qualquer família, qualquer casa. Então acho que isso é importante, a gente entender o valor real que tem o varejo, né? A complexidade é gigantesca, né? Porque a gente vai de relações pessoais, tecnologia, desafios do governo, coisas novas que estão vindo, né? E a gente tem que se adaptar. Sim. E a gente tem o tempo, que às vezes não é o tempo que a gente precisa, é menos do que a gente precisa. E o que fazer com isso? Como administrar isso, né? Coisas que retroagem, que você tem que fazer de ontem. Não é a partir de amanhã, não, é a partir de ontem. Como é que você faz? Então, é um desafio todo dia. Tem que gostar muito de varejo e tomar bastante remedinho para estar preparada para enfrentar tudo. Não, até pegando esse gancho, né, o Shirley, você tem uma trajetória muito sólida, tanto no varejo e na gestão da APAS também. O que você está vendo de principais desafios dos supermercadistas em relação à digitalização e inovação? Então, eu estou na APAS há muitos anos. Muitos anos. Mas eu comecei como uma usuária normalíssima, que ia para a feira, que assistia o congresso, que fazia os cursos dentro da APAS. Eu sempre fiz muito curso. Tudo que aparecia era o que a gente tinha de ferramentas no momento. Então, eu participava muito. E, de repente, alguém veio me procurar porque me perceberam todo esse movimento. Eu jamais pensei que estaria sendo vista e observada em algum momento, né? E aí me trouxeram para participar dentro da APAS como uma diretora regional. Comecei lá. E foi muito interessante, porque sou a única mulher que está dentro da diretoria da APAS, do conselho da APAS. Hoje já estou trazendo mais meninas, então temos mais uma na diretoria regional, que é a Lívia, muito boa, ajuda muito, traz muita novidade. E aí fui me colocando, fui ficando, fui sendo percebida, sempre com um olhar de mais tranquilidade, trazendo às vezes pontos que muitos homens não estavam percebendo. E aí fui sendo respeitada. E aí fui ficando, aí já me convidaram para ir para o conselho depois. E aí, por último, fui convidada para exercer o cargo de vice-presidente. O meu intuito sempre foi melhorar meu setor. Porque meu pai sempre falava, você tem que estar dentro de uma associação.
Você tem que ter alguém que represente, que brigue por você. E a APAS nasceu no ano que o nosso supermercado nasceu. E desde lá a gente participa. Então, eu sempre entendi que uma associação faz parte do fortalecimento do seu setor. E quando me chamaram para... Eu nunca imaginei, mas quando me chamaram, eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu quero poder explicar para eles tudo que eu estou vivendo no dia a dia. Algumas coisas que talvez eles não estejam vendo, né? E acho que fui conseguindo agregar. E fui ficando. Acho que tem muitas oportunidades. A parte de tecnologia sempre foi o meu setor mais querido. Tudo que eu via de novo, tudo que eu via de tecnológico, tudo que eu via acontecendo, eu queria trazer. E eu sempre fui trazendo. E depois, dentro da APAS, comecei a ter contato ainda com mais coisas do que eu estava acostumada a procurar. Mas é muito rico mesmo. Agora, os desafios daqui para frente são gigantes. A gente tem, desde o relacionamento das pessoas, saber quem elas são, por que elas compram isso, ou por que elas gastam tanto, ou por que elas pararam de gastar, né? Esse é outro fator. Você tem que entender cada momento. E o que antes, é o que você falou, né, Matheus? Antes demorava um tempo para acontecer uma mudança. Hoje ela vai e volta, a pessoa está comprando mais, a pessoa está comprando menos, a pessoa está comprando ovo, a pessoa está comprando café, a pessoa está comprando carne. E assim a gente tem que estar se reinventando. Existem as ferramentas para nos ajudar. A gente precisa usar os nossos RPs, a gente precisa usar as ferramentas para conseguir fazer essa leitura. Mas para isso, hoje nós já estamos falando de IA. Mas quem foi a nossa IA por tantos anos? As pessoas. Sim. Ter que contratar gente para conseguir fazer aquela leitura. Hoje, com a velocidade, você pode colocar quantas pessoas você quiser que você não consegue extrair aqueles dados que são importantes. Agora o IA consegue trazer. Traz, e aí a gente tem ferramentas para realmente construir um caminho. Com certeza. A sensibilidade hoje está isso. Sim, com certeza. E assim, acho que o principal aliado da IA ou da tecnologia é realmente o humano, né? Porque a IA ela traz a informação, mas ela por si só, ela não vai definir nada. Ela não vai colocar isso de uma maneira mais prática dentro do negócio. Quem precisa? Os decisores, os donos de varejo, enfim, é trazer a tecnologia como, de fato, uma aliada ali para o seu dia a dia. É o principal desafio. Eu até entendo, eu até penso uma coisa. Quando eu comecei a entender o que era a IA, eu falava, puxa, mas como é que vai fazer isso, né? E eu comecei a perceber que a gente tinha que aprender a saber fazer perguntas. Sim. Porque não é só receber a informação, ela vai ser boa, média ou ruim, dependendo da pergunta que você souber fazer para ela. Com certeza. Então, a gente também precisa estar preparado. O humano não sai da jogada. Eu também não acredito que a IA vai superar o ser humano. Mas o humano tem que saber perguntar. Isso aí. E é o que a gente vê hoje de mais dificuldade mesmo das pessoas não estarem usando essa ferramenta de toda a proporção e toda a magnitude dela, né? Porque fazer uma pergunta simples, você vai ter uma resposta simples. Então a gente vê até gente dando curso de como perguntar para IA, porque o prompt tem que ser umas 5, 6 linhas de pergunta, né? Para que realmente venha dados importantes para você poder administrar. Eu acredito também que o ser humano ele não vai perder aí a sua cadeira, mas ele vai ter que se desenvolver, se puxar um pouquinho mais aí para poder entender as ferramentas e poder usá-las, né? Sim. Na verdade, o ser humano que não se adaptar a esse novo cenário perde a sua cadeira para um outro ser humano que sabe utilizar, sabe como perguntar, como ter essa informação de forma mais rápida, mais assertiva. Agora é o ser humano sendo substituído pelo ser humano, né? Esse é o lance. E Shirley, deixa eu te perguntar, quando a gente fala de liderança, né? Você é uma mulher líder aí, tanto do seu setor, no seu supermercado, líder no seu negócio, líder na APAS. O que você fala que assim, foi uma virada de chave, olhando para o passado, olhando aí para a tua carreira, tua trajetória, que fez você se preparar para ser a líder que você é hoje? Bom, eu vou repetir o que eu falei, assim, curiosidade. Curiosidade. Eu acho que eu sempre fui muito curiosa e fui sendo vista
E outras mulheres e outras pessoas, não só as mulheres, assim, os homens também, começaram a me perceber. Então, minha virada de chave foi saber usar a minha curiosidade mesmo, de tudo. E depois, essa liderança, ela veio tão natural que eu não consigo dizer para você que teve um ponto onde virou. Lógico que a minha entrada na APAS eu fui muito mais notada. Uhum. Comecei a ser vista. E muitas mulheres começaram a ver que elas também poderiam chegar lá, porque era um lugar muito machista, só tinha homens, 100% homens. E aí elas começaram a falar assim, uai, mas ela entrou? Uma pessoa, uma mulher? Por que ela? E recebi essa pergunta de homens. Teve uma reunião que a gente teve, e aí um parceiro olhou para mim e falou assim, me explica, por que você está aqui e por que as outras não estão? Aí eu falei para ele, falei assim, bom, do meu entendimento, porque eu tenho um monte de braços que me ajudam. Eu tenho a vontade, eu tenho a curiosidade, mas eu tenho várias pessoas para me ajudar. Eu tenho meu marido que me ajuda, porque eu tenho filho em casa, então eu tenho funcionária dentro de casa, dentro da minha empresa eu fui trazendo pessoas para me apoiar, para me dar sustentação, para me trazer informações. Então, eu estou aqui porque eu consegui formar uma rede de ajuda e consigo fazer o meu trabalho. Porque não dá para você falar assim, olha, minha querida, você é maravilhosa, vem trabalhar comigo, cuida dos filhos, cuida da casa, paga as contas. Não dá, né? A gente tem que ter bastante braço aí para ir ajudando. Então, eu entendo que foi desta forma. E aí comecei a receber muito apoio das pessoas. De todas as pessoas. As pessoas, nossa, muito bom você estar lá. Nossa, você falou uma coisa que foi muito interessante. Eu trago muitas coisas do dia a dia. Eu sou muito pé no chão. E trabalho mesmo com o real. Eu não viajo muito, né? Não fico imaginando muita coisa. Eu vou muito no real, no objetivo. E acho que foi assim. Não, e para eu, né, sou mulher, é muito importante ter líderes representadas por mulheres, porque realmente inspira outras mulheres para que a gente tome os lugares de liderança. E eu vejo, sim, até a gente aqui na empresa, tem homens, tem mulheres, o conjunto ele combina muito bem, sim, né? Ambientes só de um sexo ou outro, às vezes ali ficam meio, né? Tendenciosos. Então, assim, o equilíbrio é muito importante. E você inspirando outras mulheres a entrar é maravilhoso. Isso ajuda demais até para que a gente possa se posicionar e desenhar um futuro para esse mercado, né? Um dia, assim, numa conversa, viraram para mim e falaram assim, quem é a pessoa que te inspirou na vida, né? E naturalmente, tão rapidamente, saiu Margaret Thatcher. Uau! E foi algo tão natural. E, não sei, ela é uma mulher? Mas não foi porque ela era uma mulher, porque ela tinha postura, ela tinha história, firmeza, ela sabia o que ela fazia. Convicção, né? Então, eu acho que é isso, né? A gente vai se vendo em outras pessoas, como algumas pessoas se veem hoje em mim, e eu fico maravilhada com isso. Eu falo, nossa, fico muito honrada mesmo de que as pessoas conseguem me ver e achar que eu sou uma opção, uma oportunidade, e me aplaudem e que torcem por mim. Muito bom, muito bom. Legal, muito bom. E assim, e é uma inspiração mesmo. A primeira vez que eu conheci a Shirley foi numa viagem da APAS, né, Shirley? Sim. E assim, essa questão que vem desde do pai dela, quando ela contou a história pra gente aqui de... eu tava sempre disponível, alguém precisava fazer alguma coisa, eu tava ali, eu tava querendo aprender. E ela, quando a gente se conheceu, foi a primeira pessoa que veio até mim na viagem, eu não conhecia ninguém ali, uma viagem da liderança da APAS. Sempre muito educada, muito simpática, e ali foi amor à primeira vista, né, Sheila? Aqui a gente deu match mesmo e a gente
tem essa relação até hoje, e ela é uma inspiração para mim também, não só para as mulheres, mas para todo mundo, né? Obrigada, Matheus. Nossa, olha isso. Não, a gente acabou de voltar, né, do evento da APAS no Chile, né? Eu pude estar presente, foi um evento fantástico. Aliás, a APAS, ela dá um show, né? Não só no evento maravilhoso que a gente tem, né, na Expo Center Norte, que é a maior feira supermercadista do mundo. Nossa, como que é ter esse título, hein, Shirley? Que é um senhor título, né? E depois ver o evento de vocês na APAS fora do Brasil, quanto enriquecedor é. Então, assim, a associação de vocês, ela é muito estruturada. Eu acredito que é uma das mais fortes hoje no Brasil. Olha, eu acredito que ela seja a que tem um resultado maravilhoso, porque ela tem 54 anos. É muito tempo, né? É muito tempo. E existe uma maturidade muito saudável. A APAS conseguiu transformar um setor onde existe muita concorrência, são cada um dono de supermercado, concorrente, às vezes na mesma rua, vizinho, em pessoas que se respeitam e que sabem o momento de trabalhar como um concorrente e como pessoas normais, civilizadas, educadas. A gente tem muita troca. A APAS conseguiu trazer para o seu grupo que o importante é estar aliado, ser aliado um do outro para que a gente conquiste coisas maiores, para que o setor seja respeitado, que a gente tenha espaço para poder fazer. E a APAS trabalha muito. Não é porque eu estou lá, não. É que eu estou lá e estou vendo muito de perto tanto trabalho que é feito em todos os setores para fazer essa construção de responsabilidade social, de responsabilidade fiscal, tudo. Eles dão ferramentas, né? Tudo tem um profissional competente para orientar o nosso setor, por isso o nosso setor cresce tanto. E é incrível, né? A gente fica, às vezes, muito atrelado à feira, né? Porque é um mega evento mesmo, talvez o maior evento da APAS no ano, mas tem muitos outros eventos tão importantes quanto, né? Porque ali dá a cadência para o empresário ou para o funcionário. A questão dos cursos também é muito bacana, porque realmente transforma o segmento, né? Eu sou prova viva, né? Prova viva, porque eu sempre fiz os cursos. Os cursos são muito bons realmente, traz realmente crescimento. A APAS hoje é tão grande que a feira, ela já criou ela tem vários filhos, ela tem 16 filhos. Meu Deus. A APAS tem 16 regionais dentro de São Paulo. E hoje é feito mini feiras durante o ano nas regionais. Qual o intuito? Olha, né, a visão. A gente precisa fortalecer a indústria regional. Porque tem indústria que só atende em Marília, que só atende em São José do Rio Preto, Presidente Prudente. E aí cria-se feiras onde essas indústrias podem se colocar, ser vistas e que fortaleça aquele setor, aquela região. Então, hoje, somando as 16 feiras da APAS, já está quase dando uma APAS Show a mais. Sim. Nossa. É fantástico. O crescimento dos experiences, que é o nome dessas feiras nas regionais, elas crescem absurdamente porque a proposta é boa, é verdadeira e as pessoas estão trabalhando para dar certo. E do nosso lado, do nosso ponto de vista como It Works, como expositor, é a chance da gente mostrar a nossa tecnologia e o que a gente tem de melhor a oferecer para o segmento dentro desses encontros, da experience, da própria feira da APAS, é onde a gente consegue juntar aí, os empresários mesmo que estão ali querendo conhecer soluções novas, inovadoras, tecnologia, e a gente tem essa troca e essa experiência de ganhar novos clientes e também trabalhar junto com o empresário para trazer mais informação, colaborar com a estratégia do negócio dele. Então, isso é muito bacana para a gente também. Até porque é um momento onde a gente vai mais aberto, né? Sim. O empresário ele vai mais aberto, buscando algumas soluções e tal. E é a hora que ele encontra um profissional que gosta do seu lado e que fala, olha, você já viu isso? Você prestou atenção naquilo? E a gente, do nosso lado, fala assim, mas você não pensou que o cliente quer desse jeito? Sim. E é uma troca tão fantástica. E é muito importante muito isso, né? importante. Que você consegue customizar soluções, né? Sim, sim. Muito, muito mesmo. Muito bom, muito bom. E Shirley, quando nós falamos disso, né? Quando a gente fala de dados, hoje em dia
dados ele é um ativo, né? Então tem se tornado uma grande fonte poderosa de gestão. Como você enxerga o uso de dados no varejo hoje? Bom, é o alicerce do varejo sempre. Sempre foi. Agora, mais forte ainda. Se você não entende quem você está atendendo e como chegar, como apresentar as soluções, você morreu. Então, você precisa estar atualizado, você precisa saber quem está lá, como utilizar aquela informação, não errar no que você está fazendo. Porque hoje a margem do supermercado é muito pequena, cada dia menos. Porque são tantos lugares que vão corroendo sua margem, né? Tanta demanda, que você tem que estar muito atento mesmo. E as informações, quando você tem elas precisas, te trazem um bom resultado. A tecnologia consegue ajudar muito. Muito. No tempo, na velocidade, que a gente precisa vencer o tempo todo, né? Então, a tecnologia faz com que as coisas venham mais rápidas, né? Não, eu vou até aproveitar, Matheus, falar de tecnologia, né? Quando a gente fala de comportamento dentro da loja, hoje a It-Works, ela representa a Ariadne, né? Isso. A Ariadne que é uma ferramenta que consegue captar esses padrões, né? E traduzir em insights. Eu queria que você explicasse um pouquinho aí para esse pessoal que está nos ouvindo hoje sobre a Ariadne e como ela funciona. Legal. Indo mais para a parte prática, né? E mostrando qual que é a importância de ter tecnologia e principalmente os dados já interpretados para você só olhar de forma prática e já tomar uma decisão em cima disso. Nós conhecemos na NRF, que é uma feira muito similar à Pass Show, lá nos Estados Unidos, e nós conhecemos a Ariadne, que é uma solução alemã que tem representatividade exclusiva aqui no Brasil pela It-Works, onde ele analisa o comportamento do consumidor dentro de um estabelecimento dentro do varejo, né? Então ele sabe, a partir do momento que esse consumidor ele entrou na loja, ele tendo um celular no bolso, ele já identifica que aquilo é uma pessoa e a partir daí ele consegue acompanhar qual foi a trajetória dessa pessoa dentro da loja. Então ele sabe quanto tempo ele ficou parado na frente de uma gôndola, por exemplo, o que fez ele escolher o produto A ou o produto B, e ele vai trazendo vários insights para o empresário ou para decisores dentro do estabelecimento mesmo, desde mudança de layout de loja, por exemplo, ou por que o produto A está sendo vendido num período sazonal, por exemplo, e aí ele vai trazendo várias informações e tem muitos cases dentro do mercado onde melhorou a margem do empresário, né? Só olhando o comportamento do consumidor. Um exemplo claro é a loja IKEA, que é uma loja lá da Europa, onde eles notaram que estava tendo um comportamento baixo em vendas, estava caindo e eles não entendiam o porquê, né? Aí eles contrataram a Ariadne e aí eles identificaram que num determinado horário do dia os carrinhos estavam espalhados pela loja e eles tinham ali menos de 20% dos carrinhos disponíveis ali no local correto, ali na entrada da loja. E aí eles perceberam que, por conta disso, caía o fluxo de vendas. Nossa. As pessoas até entravam na loja, passeavam pela loja, ficavam paradas na frente de um produto ou outro, mas saíam sem comprar. E aí eles criaram uma regra interna em que se alcançou 50% da disponibilidade dos carrinhos, eles criavam um arranjo ali onde voltavam os carrinhos para o mesmo local e sempre ficava minimamente 50% dos carrinhos. Só por essa atividade, aumentou 34% em vendas no estabelecimento. Uma visão que sem uma solução tecnológica, sem a Ariadne, seria muito improvável de você ser tão assertivo assim a nível de informação, né? Então só a tecnologia mesmo consegue trazer esse nível de informação para dentro do estabelecimento. A gente precisa ter pessoas capacitadas para fazer esse entendimento do que a ferramenta. Ferramenta, normalmente, a melhora que ela causa é enorme. Mas você tem que ter gente que também converse com essa sua ferramenta, né? E sim, o resultado sempre é muito bom.
Não, envolver tecnologia, né, em todos os pontos. E quando a gente vai falar, eu quero até puxar agora um assunto sobre reforma tributária, né? Nossa, socorro. Esse tema aí tá um pouco quente no mercado, o pessoal né? Varejista, principalmente varejista, supermercadista também fica com o cabelo em pé, né, com esse tema, que não vai para frente, volta para trás, a gente não sabe se aonde vai chegar. Então, eu queria que vocês debatessem, né, ampliassem esse tema sobre a visão de vocês. Aí eu vou falar com vocês dois. A visão de vocês e os supermercadistas, vocês acham que eles estão realmente preparados para essa transição? Não, ninguém tá. Ninguém tá porque, primeiro, a gente não sabe direito o que é. Mas é muito preocupante isso, porque a gente precisa ter regras definidas com tempo hábil da gente poder executar as coisas. Como que dá para fazer uma transformação tão grande? E eu acho que vai acontecer, ela vai. A reforma tributária está programada aí para acontecer em 7 anos, né? Ela vai... Sim, a gente vai conviver, né? Vai conviver para a lei acontecendo. Mas, antes disso, a gente precisa ter informação suficiente para se preparar, porque você arrumar a casa são 20, 30, 40 mil itens, depende do tamanho do supermercado. Como que você faz a adequação de um sistema? O sistema tem que ser testado, ele tem que entender muito bem, porque você pode errar, o sistema pode errar. E depois que errou, o que a gente vai fazer? Então, é muito preocupante. Eu tenho assistido todos os podcasts, todos os webinars que têm aparecido a respeito disso. A APAS fez, o RP que eu participo também, que eu tenho, também fez. E tudo que eu vou vendo por aí, eu vou assistindo. Mas falar que estou segura, que eu acho... E fico assim, a APAS muito preocupada, eu também, muito preocupada com pequenos e médios. Porque quando você fala dos gigantes, dos grandes, eles têm dinheiro para gastar, pode comprar muita tecnologia, pode capacitar muita gente, pode contratar muita gente. Mas e o pequeno e o médio? Como que ele vai fazer? Ele, às vezes, tem um escritório de contabilidade que também não sabe o que fazer. A demanda, eu vejo a minha área hoje no meu escritório, a parte que cuida da parte contábil, né, fiscal, ela é grande. Todo dia falam para mim assim, acho que precisava de mais uma pessoa. Precisava de mais uma pessoa. Nunca é suficiente, né? Nunca. Porque essa pessoa, ela tem que trabalhar e tem que conseguir fazer leituras, buscar conhecimento do que está acontecendo, acompanhar. Aí ela lê hoje. Aí passa 3 dias, mudou, não é mais aquilo que ela leu. Então, é assustador, né, Matheus? Shirley, em média, a gente tem 500 alterações tributárias por dia. Meu Deus. Então, realmente, a nível de pessoa, a nível humano, você não vence. É um trabalho que é realmente... li hoje. Estou tendo ainda o entendimento da situação. Estou formando o entendimento. Amanhã, pode ser que já mudou de novo. E aí você tem que voltar do início para aí sim você conseguir... ver se você vence esse cenário, né? A gente já passou por muitas muitas de transformação, né? Lá atrás, quando Nota Fiscal Paulista, uma onda. Aí veio o SPED, outra onda. E todas... O SAT, exato. O cupom fiscal eletrônico. Saiu do ECF, foi para o cupom fiscal eletrônico. E o empresário, ele é resiliente, né? Ele é resiliente porque são diversas mudanças impostas, né? Agora vai ser assim. Tá? E você tem que se adequar, corre atrás. E para a gente tem assim, primeiro o prazer de estar colaborando com o segmento e também a responsabilidade de estar entregando uma solução que realmente dê para ele a segurança e a assertividade na informação, né? Então, realmente, a gente vai conviver muitos anos com 2 cenários, né? A nível de sistema, realmente é preocupante para o empresário, mas eu acho que empresas como a It Works, ela traz essa segurança na informação, né? Se hoje, sem falar de reforma tributária, falando do presente, a gente já tem aí em média 500 alterações tributárias, sem sistema, você não vai conseguir fazer, né? E manualmente isso também é impossível fazer, né? Você pode gerar um passivo realmente tributário muito grande. Sim. E aí você está correndo muito risco. Então, por isso que existe a It Works, uma empresa já no segmento há 15 anos que trabalha realmente para trazer, dentro da área fiscal e tributária, soluções que realmente vão colaborar
e vão deixar com que o empresário durma tranquilo e realmente esteja ali respaldado, pelo menos na parte fiscal e tributária, e com relação a isso. Que consiga trabalhar se sentindo mais confortável, Exato. com confiança, né? Evitando erros, porque os erros trazem multas. Isso que é difícil, né? Que é pior, né? Que a gente não sabe o tamanho das multas, o tamanho do erro que pode causar, quanto tempo vai demorar para você perceber. Às vezes você não fez por maldade. Não, muito por desconhecimento, né? Muito por desconhecimento e por não ter tido ferramentas suficientes para poder olhar aquilo, né? Olhar aquele ponto. Então, o setor está muito assustado. Os pequenos e médios assistindo também os webinários, as coisas que estão passando para tentar entender, mas a gente está muito sensibilizado porque essas pessoas não dormem, né? Se preocupam, né, com o amanhã, né? Estão muito preocupadas. A próxima pergunta era até isso, né? Shirley, como você vê a maior dificuldade no dia a dia fiscal dos supermercados? Falta de informação ou falta de tempo para se preparar? Acho que é o que a gente acabou de conversar agora, né? É tudo. É um misto dos dois, né? É um misto dos dois. É um misto dos dois. É. Mas a gente, é um setor que não desiste. Ele vai buscar, ele vai trabalhar. A gente está tentando muito lá na APA sensibilizar todo mundo da urgência, para que ninguém deixe para o final de se preocupar e buscando algumas ferramentas para que consiga fazer a virada com o máximo de tranquilidade possível. Porque se deixar para o final, o prejuízo pode ser muito grande e pode não acontecer, né? E aí você está envolvendo a vida de muita gente, né? Porque você tem funcionários, os familiares, os clientes, né? Então pode envolver bastante coisa. Sim, isso é fato. Eu acho assim, o empresário ele tem que estar preocupado com o que ele sabe fazer de melhor. O que é? É comprar certo, vender bem ali, né? Se preocupar com a margem. Todas essas coisas muito mais técnicas, que realmente pode trazer um problema muito grande, você falou de autuação, de multa, de um passivo tributário grande, ele pode de fato quebrar o negócio. E o trabalho que a APAS faz, que vocês fazem ali, vocês conduzem muito bem, é trazer informação, trazer realmente um nível de consciência muito grande para o empresário entender que realmente isso é necessário. Né? Acho que já passou o momento onde a gente falou assim, a reforma está muito distante, vamos ver o que vai dar, tem tempo ainda para a gente olhar, estou olhando para o hoje. Não, a gente tem que olhar lá na frente e realmente estar amparado com soluções tecnológicas, amparado com parceiros, RP e tudo que possa realmente colaborar para o dia a dia do empresário no segmento. A gente recebeu algumas perguntas aqui do YouTube, Instagram também, e aí eu vou fazer para vocês dois. A gente escuta muito sobre automatizar, mas por onde começar em uma operação com pouco recurso e equipe enxuta? Começa pequeno. Começa detectando qual é a sua maior dor. Trata ela. Depois você vai ver qual é a sua maior dor depois daquilo. E assim por diante. Então, tem que começar. Tem que se organizar. Existem ferramentas de todos os valores. Você tem ferramentas caras, como você tem ferramentas bem acessíveis. Sim. Então, é buscar. Que às vezes o cara ali tá pequeno, fica meio desesperado, não sabe como começar a ver tantos problemas que é abraçar o mundo, né? Então, tem que se organizar. Foca na sua maior dor. E não esqueça, você vai precisar de gente, vai precisar capacitar pessoas. Essa pessoa tem que estar sempre atualizada. É um investimento que vai estar aí. Mas começa, né? O importante é sair do chão ali, né? A gente costuma dizer que a gente, aqui na It-Works, a gente desburocratiza a informação e deixa ela acessível para qualquer tipo de empresário, de tamanho. Então, a gente, dependendo do tamanho, a gente pratica um preço exatamente para deixar, de fato, acessível para todo mundo. Então, esse é o papel e a missão da It-Works, é sempre construir uma solução ideal para aquele tipo de empresário, de loja. Então, a gente está sempre se adequando também ao cenário e ao segmento, né? Eu acho que isso é o mais importante. Ô Shirley, na sua visão, o que diferencia uma contabilidade que só apura de uma que entrega resultado para o supermercado? Só apura, traz aquele númerozinho, você paga o boletim lá que você tem que pagar e acabou.
Aquela que apura, fala assim, olha, você está vendo esse ponto aqui? Olha, existe uma inteligência, você pode fazer de outro jeito, você pode fazer em outro momento, e assim vai adequar. Então, essa tem inteligência, a outra só aplica, né? Só faz. É isso aí. A gente precisa ter, acho que dizem, né, que você precisa ter um bom advogado e um bom contador. Né? Se você tiver esses dois, você já tem meio caminho andado. Então, você de fato ter uma contabilidade mais consultiva, ela realmente ela te entrega mais do que só o dia a dia. Né? Porque só o básico não vai fazer você crescer. Você vai ficar ali estagnado ou até pode morrer, porque você vai fazendo ali a mesma coisa, você está confortável e é onde você periga ali, flerta realmente com os problemas, né? Então, por isso que é importante você ter um contador que realmente anda uma segunda milha. O Matheus, o imposto certo já está sendo usado hoje por diversos varejistas, né, em todo o país, para revisar o NCM, auditar as notas, otimizar a gestão fiscal do dia a dia. Como que essa tecnologia tem ajudado, né, o pessoal a trabalhar de uma forma mais eficaz? Muito bom, muito bom. A gente tem um case bem bacana para vocês entenderem o cenário caótico do Brasil, né? A gente atende uma indústria global que ela fica na Suíça e ela tem 180 funcionários para lidar com a parte fiscal e tributária do mundo todo. Mais de 190 países eles cuidam ali internamente com os 180 funcionários, exceto o Brasil, porque o Brasil ele tem uma célula aqui, à parte, né? Aqui no Brasil, uma com planta no Brasil pessoas. com 320 pessoas. Meu e mesmo Deus. com 320 pessoas, ele ainda precisa de tecnologia para poder, obviamente, aliar as forças ali com o conhecimento humano e realmente entregar algo relevante para uma indústria. Se uma indústria global precisa disso, imagina o supermercadista no dia a dia. Então, o que o imposto certo faz? Ele conectado em qualquer ERP, a gente já está sincronizado, né, integrado ali automaticamente. E a gente, através dos documentos fiscais de entrada e de saída, nós lemos esse documento e item a item a gente avalia se foi comprado corretamente ou se foi vendido corretamente e aplica as devidas correções nos produtos. Então, toda essa leitura que a gente estava comentando aqui sobre legislação, qual que é o ICMS que a gente vai praticar agora a partir de agosto, setembro e tudo mais. Tudo isso a It-Works já traz automaticamente sincronizado dentro do ERP para que o empresário ele fique tranquilo, o time só fica realmente analisando os dashboards interativos ali, trazendo as informações e realmente tranquilo para se preocupar com o que sabe fazer melhor, que é o quê? Comprar e vender, né, Shirley? Então é importante você ter uma solução como essa já dentro do seu dia a dia, dentro do seu ERP, para que você tenha realmente segurança e durma tranquilo. Ótimo, ótimo. E Shirley, o que você acha aí do pessoal que não usa uma tecnologia dessa ou uma similar? O que deixando para depois essa discussão, o que pode impactar no caixa dele? Muito, né? Muito. Então, assim, é você pensar quanto eu estou gastando hoje para economizar depois, ou para não ter sustos, ou de repente para a empresa morrer por causa disso, né? São ferramentas importantes mesmo, e a gente está vendo. O setor está olhando para isso mesmo e eu espero de todo o coração e que até o fim do ano, cada vez mais, a gente chegue com 100% das pessoas conscientes e usando ferramentas que realmente vão ajudar. Sozinho a gente não vai conseguir. E precisa de um planejamento, né? Precisa. Tudo precisa ser planejado, né? Porque depois que você fica só correndo atrás daquilo que você não fez no tempo certo, isso custa caro. Sai mais caro, né? Muito Se a gente planeja até viagem, né, Shirley? Não é? Quem não vai planejar o nosso negócio? Gente, para fechar, qual seria o primeiro passo no seu conselho aí para quem está começando a trazer tecnologia para o seu negócio? O que você daria aí para o pessoal que está começando a colocar tecnologia no seu negócio? Olha, eu acho que são ter um RP bom, buscar ferramentas que estão no mercado que apresentem resultados, porque o RP sozinho também não consegue. Ele traz partes dessas ferramentas, mas ele não traz uma ferramenta completa. Hoje, pelo menos, é o que eu... Ele chega até um nível, né? Ele chega até um ponto. Perfeito. E depois ele não consegue.
Então, a gente acaba precisando agregar mais alguns aplicativos mais para poder sobreviver e ter uma passagem dessa mudança tributária que a gente vai ter, que ela é importante, mas eu entendo que ela ainda é muito aquém do que a gente precisaria. A gente precisaria de uma coisa tão simples e a gente não tem, mas como não temos, precisamos remediar. E os remédios são usar os aplicativos, Sim. usar os programas. E como começar? É o que eu te falei. Começa com a sua primeira dor. Puxa, meu cadastro está todo errado. O que eu vou fazer? Preciso olhar o NCM que deve estar todo atrapalhado. E trabalhar ponto a ponto. E não esquecer de buscar, aonde quiser, as informações atualizadas do que está acontecendo. É isso mesmo. Pesquisa bastante, né? Conversa com os outros empresários do seu segmento, esteja aberto a entender o que o empresário realmente está usando no dia a dia, o que está dando certo do outro lado, né? Como a Shirley falou, procure tecnologias que realmente tenham aderência e principalmente ao tamanho do seu negócio, porque também não vale a pena você investir alto, sendo que você ainda está no começo, você tem ainda um perfil diferente. E ali há empresas que realmente são sérias, empresas como a IT-Works, que realmente conseguem trazer relevância para esse cenário fiscal e tributário brasileiro aí. Queria muito agradecer a participação de vocês dois aqui com a gente. Shirley Castanha, do Supermercado Castanhas, aí vice-presidente da APAS. Matheus, muito obrigada também pelas suas considerações. E um agradecimento especial para os nossos parceiros, né? O Portal Contábeis e Portal Siga o Fisco. Querem deixar algumas considerações finais? Quero agradecer, dizer que foi muito bom. É bom demais falar desse assunto, porque o que a gente quer mesmo é que todo mundo tenha um resultado bom. É isso aí. Agradecer. Bárbara, Shirley, prazerzaço dividir a mesa com vocês aí. Espero o próximo já, né, Shirley? Porque faz tempo que a gente não se via, a gente só se via de longe ali na APAS. Mas já pegar uma próxima data para a gente conversar, porque é sempre bom estar junto, né? Com certeza, você é um amigão. Pessoal, e muito obrigada por vocês estarem até aqui com o nosso podcast, que está trazendo sempre informação muito relevante para o seu dia a dia no varejo supermercadista. Não deixe de conhecer as nossas soluções aqui da IT-Works, como Imposto Certo, Ariadne, todas as nossas soluções aqui da IT-Works. Então tá aparecendo aí um QR Code na sua tela, é só você colocar aí a sua câmera e entrar em contato conosco. Muito obrigado e até o nosso próximo podcast.